gente, tudo bom? Eu sou a Fernanda e hoje eu trouxe para vocês a resolução de uma prova antiga do Enem. Eu sei que muitas pessoas não têm aula de língua estrangeira no último ano, inclusive eu não tive no meu ano de vestibular. No meu Enem eu optei por fazer inglês e eu acertei as 5 questões que são muito importantes porque aumentam demais o seu TRI em linguagens. Então eu trouxe para vocês a prova da segunda aplicação de 2016 e se por acaso vocês gostarem eu posso trazer outras provas. Trouxe essa porque é a que eu menos vi corrigida na internet, então acho que é a que mais podia ajudar. Lembrando que a língua estrangeira nessa época, 2016, ia no segundo dia de prova e eu tô usando a prova azul para me basear, ok? Então a gente começa pela questão 91, pelo comando. A campanha desse pôster, direcionada aos croatas, tem como propósito, ok, então eu vou precisar ler o pôster. O pôster, já traduzindo, fica: atenção, é tipo como se fosse mulher no volante, ou seja, motorista mulher. Aí a linha preta: pare com os preconceitos. Prejudices é um falso cognato, porque parece muito prejuízo, mas não é preconceito. Então, já ganha o vocabulário aí. Pare com a discriminação. A lei antidiscriminação está em vigor na Croácia. Então, basicamente, ele pega a frase atenção, mulher no volante. Tem até um ditado muito machista sobre isso, que é mulher no volante, perigo constante. E faz justamente uma crítica, né? Que não é para você tomar cuidado porque tem uma mulher no volante, mas sim para você tomar cuidado porque nós temos uma lei que você pode ser preso, você pode ter que pagar multas, enfim, se você continuar repetindo essas coisas. A campanha desse pôster tem como propósito: A. Alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação. Boa opção, mas vou continuar lendo as outras. B. Conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade. Não tá conscientizando sobre as consequências. Ele fala sobre o preconceito, mas ele não quer falar das consequências. Não tem nenhuma consequência aqui no texto. C. Reduzir os prejuízos causados por motoristas alcoolizadas. Não fala de álcool, não fala de... Como eu falei, tem um falso cognato, que uma pessoa podia acabar traduzindo como prejuízo, mas não é prejuízo, então não. D. Fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres no volante. Não, ele não faz uma crítica a isso, ele faz uma crítica justamente a quem fala que a mulher não tem habilidade no volante. E. Evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres. Não, ele não evita. Então, letra A. Questão 92. Comando. Banksy é um grafiteiro famoso. Na obra pintada em um muro da cidade de Claremont, Califórnia, em 2007, ele fez uso de um trocadilho com a palavra change, o que caracteriza seu grafite como protesto contra a... Change, nesses pode ter dois sentidos, né? Pode ser mudança ou pode ser o troco de dinheiro. Então, se eu vou no mercado, quero comprar uma coisa de 5 reais, entrego 10, me dão 5. Esses 5 reais são o meu change, o meu troco. A frase que está no cartaz diz: Keep your coins, I want change. Então, mantenha suas moedas, eu quero mudança. Podia ser eu quero troco, mas eu não quero troco, porque eu quero que você fique com as suas moedas. Eu quero mudança na minha vida. As moedas que você vai dar, a esmola que você vai dar, não mudam de fato a condição socioeconômica da pessoa que está na rua pedindo dinheiro. A arte dele é um protesto contra a escolha da mendicância como forma de vida. Não tem sentido nenhum, pelo menos não para mim. B. A condição de vida das pessoas em miséria. C. Falta de solidariedade dos mais favorecidos. D. Marginalização das pessoas desabrigadas. E. Incapacidade dos mendigos mudarem de vida. Letra B. Contra a condição de vida das pessoas em miséria. Então, ele está justamente protestando sobre essa ideia de vou dar aqui dar uma esmola para quem está na rua. Ok, você pode, com essa esmola, matar a fome dele, mas ele não vai sair da rua por causa dessa esmola, que ele vai precisar continuar sem um emprego, sem uma casa. É uma solução temporária, depois não vai mudar a vida dele. Questão 93. É um texto relativamente grande, mas a gente vai começar pelo comando, para a gente ir direcionado o que a gente quer. Ir ao comando não garante que você não vai ler o texto, mas garante que você vai para o texto sabendo o que você precisa. Questões como o papel de homens e mulheres na sociedade contemporânea vêm sendo debatidas de diferentes pontos de vista, influenciados por valores culturais específicos em cada sociedade. No caso das Ilhas Maurício, esses valores sustentam a tomada de decisão em torno da... Então, os meus 2 primeiros parágrafos, eles falam sobre a divisão do trabalho por gênero. Os meus 3 últimos parágrafos falam sobre o status relativo de homem e mulher, ou seja, qual papel eles ocupam na sociedade, que estão muito mais relacionados com o que o meu comando está pedindo. Então, eu não preciso ler os 2 primeiros, eu já vou direto nos 3 últimos, já traduzindo para vocês. Historicamente, as mulheres foram subordinadas nas sociedades das Ilhas Maurícios. E aí a gente tem um conectivo de oposição para trocar essa ideia, né? Então, however, ou seja, contudo, a Constituição especificamente proíbe a discriminação baseada no gênero.
e mulheres agora têm acesso à educação, emprego e serviços governamentais. Em março de 1998, a Lei da Violência Doméstica foi aprovada. Isso deu uma melhor proteção e uma maior autoridade legal para combater o abuso doméstico. No mesmo ano, também se tornou um crime abandonar uma família ou uma mulher grávida por mais de 2 meses, não pagando pensão alimentícia, né, o suporte alimentar, ou se envolver numa situação de assédio sexual, sexual harassment. Mulheres ainda estão subrepresentadas no governo. A Assembleia Nacional tem 70 cadeiras, em qual as mulheres só têm 5 delas, né? Então, o que basicamente fala? As mulheres historicamente foram subordinadas, mas mecanismos legais têm surgido, têm sido criados para justamente tentar melhorar essa situação. Ainda assim, as mulheres são subrepresentadas no governo. Mas, então tá mudando, só que a passos lentos e precisamos de mais. É basicamente isso que está falando no texto, né? O que sustenta essas mudanças? Ou seja, quais as motivações? A importância do reconhecimento da presença feminina na estrutura familiar. Não, porque já reconhecia, na verdade, a presença feminina na estrutura familiar e muitas vezes ficava restrita só a ela. Então, não é isso. B. Manutenção da igualdade entre mulheres e homens no trabalho. Tem que ter igualdade? Tem, mas a palavra manutenção está errada. Não tinha. As mulheres eram subordinadas, então não é essa. C. Proteção legal da mulher contra atos discriminatórios. Gostei desse. D. Representatividade da mulher em cargos políticos. Até fala das mulheres em cargos políticos, mas fala sobre elas estarem subrepresentadas. Então, e não criaram leis, não criaram, que nem tem, por exemplo, no Brasil, uma cota partidária para as mulheres. Ainda não existe isso, pelo menos não que eles tenham falado. Então, ainda não trabalharam efetivamente na representatividade do governo. E. Criação de auxílio à mulher abandonada pelo cônjuge. Não. E. Criação de auxílio à mulher abandonada. Não, não falaram nada disso. Não falaram, o governo está pagando tanto pela mulher abandonada. Não. Só falaram que é crime o homem abandonar. Então, a mais correta é a letra C. Proteção legal da mulher contra atos discriminatórios. Agora, vamos para a questão 94. É basicamente um cigarro em escala, né? E aí falando, how long can you live? Ou seja, por quanto tempo você pode viver? E aí, comando. Eu só acabei lendo o texto primeiro porque o texto é pequenininho, então eu bati o olho e já li logo, mas enfim. Anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem a ou ao. Eu vou ter que fazer uma ligação com a frase, com a parte escrita e com a parte numérica e com a parte também não verbal, que tem um cigarro, que é a nossa parte não verbal. Então, está falando de tempo de vida. Vamos ver qual alternativa a gente consegue relacionar com isso. A. Comprimento do cigarro, não faria sentido nenhum com o texto. B. Tempo de queima do cigarro, não. C. Idade de quem começa a fumar, não. Não fala sobre a idade que a pessoa começa, mas sim quando ela vai parar, porque ela vai morrer, entendeu? D. Expectativa de vida de um fumante, ok, gostei. Quantidade de cigarros consumidos. Mais correta é a letra D, porque relaciona expectativa de vida com por quanto tempo você pode viver. Basicamente a mesma coisa, era só uma questão de tradução rapidinha. Para quem tem dificuldade de traduzir por não ter um vocabulário, tá ok. Umas dicas deve justamente fazer muitas provas de dicas, pode fazer com um dicionário do lado para adquirir habilidade. O Enem, ele não te exige uma forma específica, não exige que você saiba todo o vocabulário da língua inglesa, até porque até mesmo quem já é formado não tem todo o vocabulário. O importante é saber se comunicar. É ter o inglês instrumental, o inglês básico, saber escanear as informações. E é isso que eu tô fazendo aqui com vocês. E a última questão, 95. Comando. Muitas pessoas tentam parar de fumar, mas fracassam e sucumbem ao vício. Na tentativa de ajudar os fumantes, pesquisadores estão desenvolvendo uma vacina que, o título já traduzido fica, a nova vacina pode combater o vício em nicotina. Então, essa palavra addiction é vício. Os fumantes que têm tido problema em largar o cigarro por causa do poder de vício da nicotina podem estar aptos a receber uma vacina para ajudá-los a largar o hábito. O cigarro contém cerca de 4.000 diferentes substâncias químicas que, quando são queimadas e inaladas, causam sérios problemas de saúde associados ao hábito de fumar. Mas a nicotina nos cigarros, assim como as outras substâncias viciosas, estimulam os centros de recepção do cérebro e prendem os fumantes numa prazerosa, porém perigosa rotina. Ronald Crystal, que cuida do Departamento de Medicina Genética dessa universidade, em Nova York, em que pesquisadores estão desenvolvendo uma vacina contra a nicotina, disse que a ideia é estimular o sistema imunológico do fumante para produzir anticorpos ou imunoproteínas que destruam a molécula de nicotina antes de ela atingir o cérebro. Ele pergunta qual seria o objetivo da vacina. Letra A. Diminui o risco de fumante se tornar dependente de nicotina.
B. Seja produzida a partir de moléculas de nicotina. C. Substitua a sensação de prazer oferecida pelo cigarro. D. Ative a produção de anticorpos para combater a nicotina. Ou E. Controle os estímulos cerebrais do hábito de fumar. Então, no último parágrafo, ele fala justamente que a vacina vai estimular o sistema imunológico a destruir as moléculas de nicotina antes que atinja o cérebro. Então, a correta é letra D. Agora a gente vai passar para a prova de espanhol, tá bom?